Quem crê no milagre de Deus, diga amém. Glória a Deus. Então fecha os teus olhos e assim nesta reverência, assim neste temor diante do Senhor, coloca a tua vida, entrega tudo que você tem na presença do Senhor agora. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa, reunidos, ó Pai, como igreja, como teus filhos, com o nosso coração, ó Deus, agradecido, com o nosso coração cheio de júbilo na tua presença, Senhor, porque cremos que esta noite tem grandes bênçãos vindo para as nossas vidas, meu Pai. Estamos nesta expectativa da Tua manifestação, do Teu poder, ó Deus, sobre a vida de todos aqueles que creem, de todos aqueles que esperam, ó Pai, em Ti. Deus querido, nós estamos felizes e agradecidos pela vida de cada irmão, de cada irmã que subiu para a Tua casa nesta noite. Estamos, ó Pai, agradecidos por tudo aquilo que foi organizado, tudo está em ordem, mas o objetivo nosso de estar aqui é para desfrutar da Tua presença, meu Pai, é para desfrutar da manifestação gloriosa do Teu Espírito Santo. Então venha nesta hora, ó Deus, e fala em cada coração, faz o milagre, ó Deus, que nós tanto precisamos, que o Teu povo possa estar, ó Deus, se esvaziando para ser cheio do Teu Espírito Santo. Venha e transborda, ó Deus, venha e abençoa, venha e batiza com o Teu Espírito nesta noite. Usa o Teu servo, ó Pai, para trazer uma palavra poderosa da Tua parte, no nome de Jesus. Assim nós oramos, agradecidos. Amém. Graças a Deus. Em direção ao céu de Cristo, isto foi Ele mesmo que me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta, a minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafim também arcanjos, maravilha, ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam santos anjos, serafins também arcanjos, maravilhas ali desfrutarei.
está. Vou voar, render a força agora, subir para a glória, onde o meu Deus está. Eu quero apresentar para vocês aquele que Deus colocou no nosso coração de estar aqui nesta noite ministrando a palavra. Então, agora, nessa semana, agora ainda que nós entramos em contato com o Daniel, que nós entramos em contato com o Marcos, e nós vimos que Deus tinha preparado tudo, né? Então nós estamos muito felizes de estar aqui nesta noite recebendo, depois de tanto tempo, nosso irmão Marcos Custódio. Fica de pé, esposa Thelma, fica de pé. Aleluia. 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 Eu acho que a grande maioria da igreja conhece o Marcos, conhece a Thelma, sabe que são pessoas também do nosso coração, né? Que são pessoas de compromisso com Deus, pessoas que têm o temor de fazer aquilo que é da vontade do Senhor. E por isso que nós estamos nessa noite, mais uma noite, compartilhando aqui com esses irmãos, né, essa responsabilidade de nos trazer uma palavra vinda da parte de Deus, porque não é outra palavra que nós queremos. Nós queremos uma palavra vinda da parte de Deus. Amém? Quem precisa de uma palavra de Deus nesta noite? Amém. Então vem para cá, irmão Marcos. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Eu quero te dar um abraço em nome de toda a igreja e te agradecer por esse carinho, te agradecer pelo privilégio de poder ter você conosco aqui nesta noite, viu? Amém. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor aos irmãos. Uma alegria estarmos na casa de Deus na noite deste dia. E aproveitando que estamos em pé, vamos abrir a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas. Nós vamos fazer a leitura neste Evangelho em 2 lugares. E com a graça de Deus, nós vamos investir o nosso tempo meditando nas verdades que esses textos carregam. O primeiro texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21. No versículos 34 a 36. E quando nós lermos esse texto, eu vou pedir para você marcá-lo com uma fitinha, com um papelzinho, porque depois nós vamos voltar num texto muito conhecido, ainda mesmo no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e versículo 11, que é aquela história extraordinária, muito pregada, do filho pródigo. Mas por ora, Evangelho de Lucas, versículo 21, capítulo 21, versículo 34, palavras de Jesus que nos diz: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, de cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço
sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Marque esse texto, por favor, e vamos voltar algumas poucas páginas até o capítulo 15, na célebre parábola mundialmente conhecida, versículo 11, no capítulo 15 de Lucas. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a uns dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhes ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e o comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus bendito e eterno, estamos diante da tua palavra. Lhe peço a Deus que inspire os teus filhos a ouvirem a tua voz, que inspire o pregador a ministrar segundo a tua vontade, e que haja edificação, Senhor, que a sua palavra seja, como de fato é, poderosa para desconstruir todos os impedimentos que se colocam como obstáculo entre a sua vontade e aquilo que nós devemos ser. Pai, sopre sobre nós um vento de avivamento nessa noite. Faz-nos digno, ó Deus, de estarmos neste santuário, pela graça. Cubra-nos com o manto nupcial. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos combinar que quando você se sentar, você vai manter muito a sua Bíblia aberta o tempo inteiro. Nessas 2 passagens, a começar pela primeira leitura, porque o desejo no meu coração é uma palavra com um teor mais expositivo, mas com a graça de Deus. Amém? Então, com esse compromisso, vamos nos sentar. Evangelho de Lucas, capítulo 21, é a nossa primeira leitura. E eu estava pensando o que dizer nessa noite, porque o pastor Simeone, querido amigo, ao me convidar, ao que sou grato, não é? Porque estou vendo aqui tanta gente cheia de Deus, e eu sei as minhas limitações, conheço a minha pequenez, mas estou aqui debaixo da graça de Deus, não é? E eu fiquei pensando qual seria o tema, e ele disse: eu vou te mandar depois. Aí ele mandou o tema, e a primeira palavra do tema é esvaziando-se, não é isso? Um convite ao esvaziamento. E eu comecei a pensar nesse texto, e eu disse à minha mulher esses dias, falei, faz uns 4 dias, porque foi tudo agora muito recente, faz uns 4 dias que eu estou aqui com esse tema no meu coração, e pedindo a Jesus uma palavra, e até ontem à noite eu não tinha tido a palavra. E a Thelma me conhece bem, a gente compartilha esses mistérios, e toda hora ela me perguntava: já tem a palavra? Já tem a palavra? Eu dizia não, e eu sei que quando eu digo não, ela vai orar, né? Mais, né? No processo intercessório. E ontem à noite, já era bem tarde da noite, umas 11 horas da noite, veio ao meu coração essa passagem aqui,
de Lucas 21. Porque a primeira pergunta que se faz dentro desse processo de propósito de esvaziamento é: esvaziamento de quê? Se eu não tiver consciência do que eu quero me esvaziar, não há efetividade à minha oração. E eu não tenho objeto, eu não tenho pesquisa, eu não tenho motivo e nem razão de buscar um esvaziamento se eu não tiver a consciência. E aí meu coração veio a essa passagem porque o Senhor Jesus aqui, Ele adverte os seus discípulos numa das profecias, cujo alcance, tanto quanto no versículo 35 vai nos dizer desta mesma passagem, o alcance seria sobre todos os moradores da terra. Então Ele está dizendo que haveria um conjunto de circunstâncias que tomaria conta dos corações de todos os moradores da terra e sobre toda a face da terra. É uma profecia que transbordava, sendo dita há 2000 anos atrás, as fronteiras de Israel ou da nação judaica, que até então era o objeto de quase que absolutamente das suas profecias, diziam, e dos seus ensinamentos e dos seus mandamentos, tinha uma conexão com a terra de Israel e com a nação de Israel, quer fosse para aquele tempo, quer fosse para os tempos vindouros, escatológicos. Mas agora ele abre uma variante e faz uma profecia cujo destino está para 2000 anos atrás e tem um alcance universal. Ele vai dizer a todos que haverá um tempo que os corações se encherão circunstancialmente, ao mesmo tempo e com potencial de alcance de todos os moradores da terra. Ele adverte há 2000 anos atrás aos seus leitores que um pouco antes do grande dia do encontro, do ajustamento final de contas, a humanidade seria surpreendida por uma associação de alguns fatores que seriam por si nefastos ao ponto de tomarem conta dos corações. Mas antes disso ele inicia o versículo 34 falando: olhai por vós, transferindo e individualizando a responsabilidade do autojuízo, um convite aos crentes, dando-nos o dever de autovigilância e não só de sermos por ele advertidos, mas também trabalharmos na construção dos nossos próprios filtros, das nossas próprias observações, para que daquilo que ele denuncia como elementos constitutivos de males não fiquem depositados dentro dos nossos corações, por mais que a gente goste, por mais que momentaneamente nos façam bem, porque o que ele vai declinar aqui são coisas que os homens buscam. E o tempo ao qual ele se refere profeticamente é o tempo de agora, é o tempo, dessa geração final. E ele vai dizer que os corações correm o risco de serem carregados de tal forma e com tantos elementos que isso tem potencial de tirar o homem da presença de Deus. E ele vai declinar quais são esses elementos do versículo 34 capazes de ocupar a nossa mente, nosso coração, os nossos propósitos, dirigir os nossos passos, induzir as nossas decisões. E ele vai dizer que quem anda por esse caminho anda regido por um coração que está cheio de tudo aquilo que ele não quer que seja, e que isso se constitui uma grande armadilha para todos os moradores sobre toda a face da terra, inclusive os da sua casa, inclusive os da casa de Deus. E a esses com os quais ele tem compromisso, ele adverte dizendo: preste atenção, olhe, faça esse filtro, faça essa introspecção. E aí ele vai declinar quais são essas variáveis aptas e capazes de arrebatar os nossos corações da vontade de Deus. E quando eu vi o tema esvaziando-se, eu disse: esvaziando-se do quê? Jesus vai dizer: do quê? A primeira característica que ele apresenta, que os vossos corações, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Glutonaria aqui é um eufemismo,
Na nossa versão mais tradicional, a palavra é glutonaria. Na nova versão transformadora, é farra. Mas na Bíblia de Genebra, a palavra é orgia. Ele vai dizer que uma característica dos tempos que precederiam o fim seriam que os corações estariam tomados de orgias. Orgias no apelo e no sentido de tudo que envolve aquilo que está no mundo. Toda a atmosfera, toda a cadeia relacionada à sexualidade explícita, a erotização, o esculpir da imagem, a estética erótica, a ação erótica, o desejo erótico. Ele vai dizer que essas coisas têm potencial para irem tomando conta dos corações. E essa orgia, para mais do que o ato em si, próprio do ato, ela está cantada nas poesias, nas letras de música, ela está nas telas da teledramaturgia, nos contos, nas pinturas, nas filosofias, nas escolas. Ele nos adverte que haveria um tempo, e o tempo é agora, que os corações se carregariam, se encheriam dessa inclinação natural, sendo atraído por todo esse tipo de situação. Está na dança, está na moda, está na educação, está na cultura, está no folclore, esse grande apelo relacionado a essa pulsão desse aspecto da dimensão humana, da condição da existência humana, tão latente, tão potente, que foge do controle da nossa própria razão, e por conta justamente disso, de que está para além do alcance do meu braço, esse domínio tem poder de determinar a minha ação e a minha conduta, tem poder de embriagar ao ponto de romper laços, de romper juras de amor, tem poder de desconstrução daquilo que fora celebrado diante de Deus como mandamento perpétuo. Jesus vai denunciar e vai advertir que esses corações podem estar cheios, e grande parte da vida das pessoas pode ser regida a partir dessa pulsão relacionada à força da sexualidade. Se nós desejamos nos esvaziar para sermos o que Deus quer, até porque nós nunca seremos enquanto não deixarmos de ser completamente. Se nós desejarmos, temos que entender o quanto disso domina a nossa conduta, desde a conduta social até a conduta solitária no quarto, quando ninguém está perto de nós, desde a simplicidade de uma imagem que a gente possa aparentemente tê-la ou ser tida como simples na televisão, até o teor que está numa canção que a gente canta e nem imagina que estamos carregando os nossos corações dessa atmosfera que o Senhor Jesus inicia dizendo que isso seria predominante, não só numa região, mas com o poder de se alastrar por meio das mídias sociais, driblando as censuras que os governos colocam, mas entrar em todas as culturas. O mundo islâmico, com todas as suas barreiras governamentais, religiosas, está sendo varrido pelas mídias sociais e a sutileza com as quais elas carregam tudo aquilo que os sistemas religiosos locais pregam. Está corroendo pela pornografia o mundo. Jesus disse que os dias que antecederiam a sua chegada seria carregado disso, e os corações humanos teriam uma predileção de guardar um espaço enorme para isso, para os prazeres, para a explicitude, e se ocupar com isso. Mas ele soma a esse fenômeno um outro fenômeno que ele vai chamar de embriaguez. E a embriaguez aqui não é aquela só relacionada ao álcool,
mas é a embriaguez no campo das alucinações, de tudo que é alucinógeno, que toma conta dos corações das pessoas. Um tempo que isso seria predominantemente visto e aceito, e com o qual se convive, por mais espantoso que pudesse ser há alguns anos atrás, mas vai chegar um tempo que isso é tão natural. A embriaguez do álcool, a embriaguez da droga, a embriaguez das paixões ideológicas, que sobrecarrega o coração e tira o homem de Deus, que vai ocupando o lugar de Deus, e o povo de Deus, se não se der conta e não atender esse primeiro comando do versículo 34, do olhai, vai deixando isso fluir dentro dos seus corações, e essas pessoas vão manifestando isso de forma que parece tudo menos ser um filho de Deus. Soma-se a isso os cuidados da vida, e eles por si não são maus necessariamente, mas mal é o tempo que se dedica a eles. Eu estava pensando como é a estrutura educacional de todas as crianças quando vão crescendo, e os pais vão dizendo: estude isso, estude isso, estude isso, faça isso, se prepare para isso, e aí é uma pressão e coloca por causa dos cuidados da vida, porque precisa ter um emprego, e depois precisa ter um emprego, precisa fazer o que precisar fazer o emprego, nem que precisar romper as éticas normais da vida, romper os princípios para se manter lá, porque é daquilo que eu vivo e eu preciso preservar isso. E essas coisas todas, esses cuidados da vida todos, do trabalhar demais, do estudar demais, do hedonismo demais, da necessidade de ter que estar aqui, lá e viajar e fazer isso, cuidar da vida, os cuidados da vida, essa soma, elas têm esse poder de encher os corações. E quando o meu coração está repleto daquilo que se chama glutonaria, ou de toda essa atmosfera das pulsões, da sensualidade, da sexualidade que atrai-me, e somado a isso todo tipo de embriaguez, e somado a isso um excessivo tempo dedicado aos cuidados da vida, isso vai como que um download que vai sendo feito dentro do coração do homem, vai enchendo o HD, e não sobra tempo para Deus, e não sobra tempo para nada que se chama Deus. E o Senhor Jesus adverte que é isso que tem enchido os corações, e eu não preciso ir muito longe para perceber isso, porque por vezes eu mesmo me pego dedicando um tempo exagerado em tudo isso aqui, ou coisas parecidas com isso. E Jesus vai dizer: olhai por vós, para que nada disso venha sobre vós de improviso naquele dia, porque essa é a natureza humana, inclinada para essas coisas. Assim como que quando Deus disse aos filhos de Israel na condução de Moisés para que deixassem o Egito e fosse para a terra prometida, e eles começaram a reclamar pelo caminho, porque diziam: lá tínhamos a batata, lá tínhamos no Egito e aqui não temos, lá tínhamos as raízes, e aquilo era uma expressão que simbolizava que eles tinham saído do Egito, mas as coisas da terra do Egito ainda estavam movendo os seus sentimentos, e o Senhor queria levá-los para a terra prometida, onde manava leite e mel, e a inclinação natural deles estava para o Egito. Aquele princípio continua presente no mundo, porque quantas pessoas já foram advertidas por Deus, e já receberam a visão celestial, e sabe que as coisas boas são as coisas que vêm de cima, mas ainda estão totalmente entorpecidos por essas coisas que são de baixo. Quantos filhos de Deus e verdadeiros homens e mulheres chamadas por Deus não estão com seus corações absolutamente tomados por isso que o Senhor Jesus denuncia, por essa trinca de conduta e de paixões, uma excessiva ocupação com a vida terrena, todos os alucinógenos que a vida produz,
e todos os sentimentos das pulsões, e vão vivendo uma vida longe de Deus. E o Senhor vai dizer no versículo 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam. Essas inclinações naturais vão encher os corações de todos nós, jovens, adultos e idosos, sem distinção. Isso virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Isso é um fenômeno e uma inclinação universal. E é exatamente isso que você vê no mundo inteiro atualmente. Versículo 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Então o Senhor Jesus profetizou, e disse que essas são as marcas do fim dos tempos, e que isso ocuparia um espaço tremendo no coração das pessoas. Inclusive, no todos a qual ele se refere, estão aqueles que um dia conheceram a sua palavra. Ele compartilha a responsabilidade da advertência através de 3 comandos, que o primeiro é o olhar, do versículo 34, o segundo é o vigiai, do versículo 36, e o terceiro é o orai, do próprio versículo 36. E sobre toda a narrativa doutrinária e bíblica, sempre que o Senhor Jesus se refere a esses assuntos, ele sempre vai dizer olhai, ou vai dizer vigiai e orai, para que evite todas essas coisas que hão de acontecer. E quem conseguir evitar essas coisas, há de permanecer em pé diante do Filho do Homem. Aleluia. Isso enche os corações. E a gente, às vezes, se pega num saudosismo enorme, dizendo que naquele tempo acontecia, naquele tempo fazia, naquele tempo a graça, naquele tempo o milagre, naquele tempo o poder. E eu fico me perguntando se naquele tempo e nesse tempo os crentes tinham a mesma conduta. Porque houve um tempo que havia um temor no coração de todos nós, que se ao menos alguém pensasse um pensamento que desagradasse a Deus, já ficava entristecido e já procurava um jeito de orar. Talvez a diferença daquela geração para essa é que a gente familiarizou essa conduta. E ela tem sido como que algo de estimação nos nossos corações. E enquanto os nossos corações estiverem cheios disso, não há espaço para o Espírito de Deus. Deus nunca vai encher um vaso que não se dispuser a se esvaziar completamente na sua presença. Lá na minha casa nós temos um porta-joias que não tem joia nenhuma. Mas é esse que a gente ganha em festinha, de madeira. E um dia eu estava olhando aquilo e o nosso tem um desenho parecido um coração. E aquilo me levou à imagem do coração. O coração é o porta-joias por excelência. E joia, a gente coloca no porta-joia aquilo que a gente atribui valor. E a hora que eu mexia e bulinava com aquele coração, que não tinha joia nenhuma lá, não sei, um aparadorzinho de aliança de bijuteria da minha mulher, uns botonzinhos que eu tenho, umas bobagenzinhas. Aí o Espírito de Deus falou ao meu coração. Assim é o coração do homem, ele coloca o que tem valor. Há uma joia maior que precisa ser posta dentro desse coração. Mas essa joia nunca vai entrar nessa caixinha se todas as pseudo-joias não saírem de lá. Só vai entrar a joia do Espírito Santo de Deus quando esse coração estiver completamente limpo de tudo que não agrada a Deus. Nós cantamos uma canção aqui ainda há pouco, a última canção que foi do tema. Radical.
É um convite à radicalidade de uma decisão radical. Com Deus não tem meio termo. Certas questões são radicais. Eu preciso deixar tudo se eu quiser viver o todo de Deus. Quantos dos nossos corações estão sobrecarregados com essas questões? Isso vai gerando uma esterilização na vida espiritual, uma indiferença que nos impede de, por mais ungido que seja uma canção, ou por mais penetrante que seja uma mensagem, nós não cedermos como um corpo necrosado, que toma uma agulhada e não sente nada. Porque daquilo que o coração se enche, que não vem pelo sopro de Deus, nada disso tem poder e peso de glória. A necessidade de uma desconstrução radical, esvaziando-se de quê? Olhe para dentro de você, eu olho para dentro de mim agora. O quanto disso que o Senhor Jesus Cristo denunciou, quanto disso está em nós? O que eu estou absolutamente convencido é que se nós não deixarmos de ser, nós nunca seremos nada para Deus. Não há construção que não venha depois de uma desconstrução em Deus. Por isso, quando li esse texto, eu entendi que o Senhor, nosso Deus, pelo poder da palavra, penetrante palavra, inerrante palavra, por meio da palavra, é o que o Senhor pode esquadrinhar os nossos corações e nos trazer uma convicção do quanto há em nós que desagrada a Deus, porque o Senhor só vai nos encher depois de nós nos esvaziarmos. Não há como compor amistosamente nesse sentido com Deus. Ou a radicalidade da sua decisão faz com que você largue tudo. Converta-se ao Senhor. Converter-se é dar as costas ao caminho que se ia. É o volver do comando militar, de um pelotão que está indo e o comandante diz alto, meia volta, volver. É o comando, e quem está indo para e dá a volta ao caminho que ia. Se eu não der as costas ao caminho que eu estou indo e olhar para Deus, eu nunca verei a alva. Com Deus é radical, porque envolve questões de vida eterna, não dá para negociar. Ou você e eu decidimos esvaziarmos de nós mesmos, ou seremos isso que o Senhor Jesus denuncia, portadores das orgias, das bebedeiras, dos alucinógenos da vida. Seremos alguém que será condutor dos cuidados da existência, desse mundo terreno, mas que não aponta para a eternidade, que encerra aqui. E bem-aventurado é o homem que vê o invisível, que caminha pelo que não vê. Oh Jesus, deixa o Espírito de Deus dizer ao seu coração nessa noite, qual é o tamanho da decisão que você precisa tomar hoje. O quanto desses pesos que o Senhor Jesus denuncia atrapalham você de ter uma comunhão maior com o Senhor, uma vida mais plena. E eu peço que você abra o texto
na outra passagem que lemos. Porque nós vamos ter aqui, nessa passagem, a expressão de alguém cujo coração estava exatamente como aquele que o Senhor Jesus denunciou. Coração absolutamente tomado pelas orgias, pelos alucinógenos, pelos cuidados da vida, mas que é, nesta passagem, o ritual clássico da desconstrução que o Espírito de Deus pode provocar na vida de alguém, do esvaziamento. Poucas passagens como essa na Bíblia traz-nos os caminhos do esvaziamento. O Senhor Jesus conta-nos a história de um moço. Você conhece essa história? Eu não vou falar do aspecto que quase todos nós conhecemos. Mas o Senhor Jesus, nessa passagem, ele vai, na narrativa que desenvolve, construir o aspecto extremamente revelador dos erros humanos nas suas vaidades e as consequências disso, e a sua misericórdia que encontra o homem no caminho do erro e pode mudar a história, de forma que no final o filho pródigo é outro homem diferente do começo da história. É o caminho da desconstrução, do esvaziamento do ser. E disse-lhe, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ora, olha aqui para mim. O Senhor Jesus vai denunciar esse moço e as suas decisões, como se nos advertindo que esse moço padecesse de uma síndrome de inquietação na alma, uma síndrome, sobretudo, de ingratidão, que é uma característica desse tempo presente, porque esse moço tem tudo na casa do pai, não construiu o que recebeu do pai, uma inquietação lhe corrói por dentro, ao ponto de não valorizar o que tem e o que já recebeu de Deus. E movido por essa inquietação, ele é tomado pela ilusão do que o que está do lado de fora do portão é melhor do que o que ele tem dentro de casa. Quando a mente está corroída, nos termos de que falamos do capítulo 21, nós perdemos o senso da referência dos valores das coisas que de fato importam na vida. E esse moço é a expressão da insatisfação. Ele tem tudo, mas não está bom. Tudo que está além parece mais chamativo e valer mais do que o que está aquém. E quantas pessoas vivem exatamente com essa sensação de que o que está de lá é melhor do que o que está de cá? As amizades lá parece que são mais dinâmicas do que as amizades que estão entre nós. Os lugares aonde eles vão parece que são mais instigantes do que os lugares aonde a gente vai. O canto que eles cantam parece que são mais tocantes do que os cantos que cantamos. A mulher que está lá parece que é mais interessante do que a nossa. O outro emprego parece que é melhor do que o nosso. A outra igreja parece que é melhor do que a nossa. Porque quando nós estamos com a mente corroída,
Nós somos acometidos dessa síndrome de insatisfação de onde estamos. Jesus vai denunciar isso como uma característica de quem está com seus corações roubados por tudo aquilo que não agrada a Deus. E se eu pudesse dizer que esse moço tem um perfil, eu diria que o perfil dele é o perfil de muitos, que é o perfil da felicidade, porque ele era feliz na casa do Pai, mas era o perfil da felicidade inconsciente. Milhões de pessoas vivem a felicidade, mas estão inconscientes da felicidade, porque não conseguem captar a profundidade que há na simplicidade da casa do Pai, porque não consegue captar a riqueza que é uma vida simples ao lado da mulher e dos seus próprios filhos, ainda que o seu CEP não seja das regiões mais centralizadas, ainda que o carro que você desça aqui não é aquele que tem um valor mais alto na tabela FIPE. Há um grande risco de ser feliz e não saber, porque quando a mente e o coração está carregado com os cuidados desta vida, você perde a referência do horizonte espiritual, e vai viver essa fase dessa felicidade inconsciente, e isso é uma tentação. O diabo trabalha com essa realidade de que em nós vê os manifestos de uma inquietação, apesar de estar tudo bem conosco. É uma área escorregadia ser feliz e não ter consciência de que é feliz. E é exatamente o que acontece com esse moço aqui. Ele vai iniciar um processo, levado pelos impulsos do seu próprio sentimento sem Deus e sem Pai. E ele vai viver a felicidade inconsciente, e a felicidade inconsciente faz romper laços duradouros. A felicidade inconsciente quebra cadeias de bons relacionamentos. A felicidade inconsciente faz com que qualquer atalho, qualquer viela da vida pareça melhor e mais seguro do que a larga avenida onde Deus nos colocou em conforto e paz. A primeira fase da vida desse moço é justamente essa. E ele sai, pede o que não lhe pertence, não naquele tempo, porque herança é algo que se dá depois da morte do dono dela. O pai faz uma espécie de doação aqui para ele, da parte que lhe era de direito. E ele sai com um talão de cheque, dessa altura assim, com 797 folhas, um cartão Black Power Master e muitos amigos, e sai pela vida. Largando para trás a felicidade, porque ele não tem consciência dela. E vai viver, diz-nos a Bíblia, de uma forma absoluta, ou seja, de uma forma devassa, de uma forma libertina. Vai se dissolvendo pelo caminho, como um sonrisal que se desfaz quando toca na água, e vai se deixando em partes, porque ele vai viver a segunda fase da vida dele. Porque quem deixa a felicidade inconsciente, pelo fato de ter deixado a felicidade, embora essa pessoa não saiba disso, ele vai entrar no estágio de infelicidade. Só que ainda é uma infelicidade inconsciente. Vai andar pela vida gastando o que tem, sorrindo, rodeado de pessoas, mas está profundamente infeliz, mas não tem consciência. E quantas não são as pessoas que estão vivendo exatamente assim? Seus corações estão tão entorpecidos pelas embriaguez, pelas orgias, pelos cuidados da vida, que já saíram da presença de Deus, estão decadentes, mas estampam uma estética de felicidade, e se alguém for falar com eles, parece que nós estamos errados ainda, e que eles é que vão nos dar conselho. Vivem a pior fase da existência,
que é ser infeliz e não ter consciência disso. Milhões de pessoas estão assim. Desviados estão assim. Pessoas que não se declararam desviados ainda, mas dentro da casa de Deus estão assim. Mantêm uma estética, mas são infelizes e não têm consciência do seu estado. Todas as vezes que eu saio daquilo que Deus me deu, da simplicidade das coisas de Deus, eu entro num campo de alto risco. E por mais que o redor e o entorno desse moço, longe do Pai, pudesse ser aquilo que nós chamamos hoje de uma vida top, a Bíblia vai dizer que era uma vida infeliz, porque não há felicidade longe de Deus. Tudo é mentira. Tudo é mentira longe de Deus. Tudo é efêmero. Tudo é vil. Não importa que eu esteja dentro do que for vestido, não importa. Se eu estou longe de Deus, eu posso estar coberto de ouro, como os faraós do Egito, mas dentro há uma podridão. Longe de Deus não há vida. E o segundo estágio desse moço, que é o estágio de todos aqueles que deixam nas suas costas aquilo que de Deus recebeu, e enganado pelas orgias da vida, cheios nos seus corações dessa jactância, desse autodomínio, desse autogoverno de si mesmo, criando um mundo onde Deus não cabe, que sequer tem coragem de passar numa avenida onde tem uma igreja, para não ter que ver o nome da igreja lá e aquilo lhe remeter a alguma lembrança passada. Porque quem está na infelicidade inconsciente, nem de Deus quer saber. Não quer ver um crente, não quer receber um obreiro. Se está passando ali numa rádio e tiver um louvor, ele já passa rapidinho para não ouvir. E ele, nesse segundo estágio de infelicidade inconsciente, vai gastando o que tem. Vai gastando o que tem. A Bíblia diz, versículo 13, que ele vai para uma terra longínqua. Lógico, tem que ser longínqua. Eu não quero nada perto, eu quero tudo longe. E desperdiça a sua fazenda, vivendo uma vida libertina. Vai deixando um pedaço de si dentro de cada pessoa com quem ele interage. Vai se desfazendo aos poucos na caminhada. O brilho se perde. Vai ficando cadavérico e não se dá conta disso. Sem Deus e sem salvação. E vai se esvaziando, não daquilo que Deus quer que seja esvaziado. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que Deus é aquele que colhe onde nem plantou. Quantos creem nessa palavra? O profeta Naum, no versículo 2 do seu texto diminuto, ele diz: porque Deus tem os seus caminhos na tormenta, no redemoinho. O redemoinho é um furacão que vem desfazendo tudo e vai consumindo tudo ao redor, mas no centro dele, no olho do furacão, é paz. E quem vem sentado na paz que está no meio do furacão é o Deus poderoso. Ele traz os seus caminhos nos cenários mais adversos. E o cenário desse moço é esse, um cenário adverso. Deus está olhando e vê que passou a fase da felicidade inconsciente, e ele não se deu conta.
Ele submerge para a fase de uma infelicidade inconsciente. E essa é a pior fase da existência, porque aí é onde muitos morrem. E quantos nós não conhecemos que morreram nessa fase da infelicidade inconsciente? Sem chance de reconciliação, porque nem se permitiu. Mas Deus, tanto quanto onde tem abundado o pecado, a graça tem poder de superabundar. Esse caso especificamente, Deus olhando ele na infelicidade inconsciente. Minha mulher não gosta muito que eu falo o que eu vou dizer aqui. Eu tenho um filho que com 20 anos de idade chegou para mim e disse, tem 28 agora, né? Falou: pai, hoje foi a última ceia que eu tomei. Nós nem imaginávamos isso. Você imagina como é que é o coração de um pai? Domingo, 11 horas da noite, ele chama para conversar na sala, fala: pai, hoje é a última ceia que eu tomei. A partir de hoje eu não vou mais na igreja. Na verdade, eu não acredito em nada disso. Nunca acreditei. E saiu de casa. Ele não tem noção que ele está na infelicidade inconsciente do ser. E nós oramos e dizemos a Deus: não mate. Ache um caminho, Deus, na tormenta. Não permita que morra nesse estado. E todos os dias que eu tomo ceia na igreja, eu antes de tomar a ceia, num culto de ceia, eu digo: Deus, hoje é tanta ceia que Ele não está conosco. E quantos de nós vivemos esse drama com alguém que amamos, que está vivendo a experiência da infelicidade inconsciente, longe de Deus, longe da salvação, totalmente embriagado, sem se dar conta da necessidade que precisa urgentemente quebrar a dura cerviz e olhar para cima. Esse caso aqui, esse moço alcançou a misericórdia. E essa mesma misericórdia que esse moço alcançou, que tem sido a minha oração no meu caso específico. Porque Deus mandou aqui para esse moço mensageiros e missionários. E os mensageiros e os missionários que Deus mandou aqui não é aqueles de nome famoso, que são poderosos em Deus, mas são sutis missionários. Deus mandou aqui para o rapaz a pobreza, a tristeza e a solidão. Instrumentos de Deus. Se você vive uma experiência de alguém que esteve e não era feliz e não sabia, e preferiu ser infeliz e continua não sabendo e não está conosco mais, peça a Deus que mande esses missionários, por mais dolorido que isso aconteça. Foi o que lemos aqui na canção: por mais que me doa. Porque o processo de desconstrução implica em marreta, em picareta, em pó, em sujeira, em barulho. Mas se uma vida for desconstruída pelo Espírito de Deus e esvaziada pelo Espírito de Deus, ainda que tenha essa atmosfera de sujeira em volta, mas ao final ser reconstituída, glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Porque Jesus mandou aqui para eles, mandou os mensageiros que foram visitá-lo. Ele estava no cenário final. Oh Deus maravilhoso, que desce do céu e vai no valado, vai no antro, vai no brejo, vai no chiqueiro da vida e manifesta o seu amor. Oh luz que ilumina a mente e que não se contamina com a sujeira do lado. Oh Deus, que colhe onde não plantou. Manda esses mensageiros, porque tinha um plano especial na vida desse moço.
E ele começa a sentir fome, começa a quebrar suas entranhas de vaidades. Começa a irrigar a sua mente com um pequeno sopro de lembrança de alguma coisa boa vivida. Versículo 15, ele se chega nessa necessidade, nessa dependência. Agora não tem mais nada, o homem não tem mais nada material. Deus desconstruiu ele, esvaziou ele. Você tem noção da profundidade desse tema, desse conclave? Esvaziando. Você sabe o que significa espiritualmente esse processo de esvaziamento e no que implica isso? Mas sem o qual ninguém vai ser cheio se não se esvaziar, por mais radical que seja e dolorido que seja. Dentro do seu processo de esvaziamento, ele vai procurar um emprego e só cabe na condição de alguém que vai trabalhar com porcos. E esse cenário não guarda nenhuma relação com o começo da sua história. É adverso. É inimaginável, como inimaginável é o fim da linha de todos aqueles que não conhecem a Deus. E o versículo 17, depois do 16 dizer que ninguém dava nada a ele, e já não tem mais nenhum amigo, no versículo 17, tem talvez, dentro do processo de salvação de um homem, as palavras mais poderosas. Quando o texto diz que, e caindo em si, ele pegou um papel, fez uma conta, escreveu do lado da esquerda tudo que ele tinha, e aqui o que ele foi perdendo, e ficou claro que a sua decisão foi um erro, que ele não é nem sombra do que deveria ser, do que já foi um dia, que o seu caminhar pelo seu próprio impulso não lhe levou aonde ele desejou e imaginou que chegaria, que o seu saldo agora é absolutamente passivo, negativo, e ele cai em si. Esse é o ponto central da virada. Se uma pessoa não chegar nessa consciência de cair em si, não pelo sopro do que os outros lhe disseram, mas uma consciência que vem do seu interior, de dizer para si mesmo que não valeu a pena andar por aquele caminho, que foi um erro fazer as escolhas unilateralmente, criando um mundo onde não cabia Deus. Se não for com essa consciência, ninguém cai em si. Mas ele caiu em si no balanço da existência, na contabilidade da vida. Olhe para trás da sua vida, faça uma conta, veja que saldo é o seu. Nesse momento que ele cai em si, ele entra na terceira fase do seu perfil. O seu primeiro era a felicidade inconsciente, o segundo era a infelicidade inconsciente. E agora ele migra, advertido pelos processos de reconstrução que Deus já soprava sobre ele. Ele passa para a infelicidade, porque ele está na infelicidade, mas com a diferença que agora é uma infelicidade consciente. Amém ou não amém? Quando eu vivo a infelicidade, mas estou consciente dela, eu dei um salto enorme. Amém ou não amém? A infelicidade inconsciente me incomoda e me move a buscar uma solução. A infelicidade consciente me ajuda a acelerar o meu processo de autoesvaziamento, porque eu olho para dentro de mim e ainda vejo resquícios do que não agrada a Deus, e eu mesmo começo com uma pá tirar de mim pela graça de Deus. Eu mesmo começo
a me mover na direção do caminho que eu nunca deveria ter saído. E ele cai em si e vive a experiência da infelicidade, mas agora de forma consciente. Bem-aventurado é o pecador quando ele atinge esse grau de compreensão da infelicidade consciente. É aquele que ainda não decidiu, é aquele que ainda não reassumiu o compromisso, é aquele que ainda não voltou, mas dentro de si, do seu silêncio, e às vezes da sua conversa com Deus, nas ousadas conversas com Deus, manifesta o desejo de estar, de voltar. É aquele para quem o mundo começa a tomar novas cores, esperanças começam a surgir. E tendo caído em si, depois de estar consciente do seu estado de tragédia, ele recobra o desejo, e caindo em si, ele se compara com os trabalhadores de seu pai, e diz: eu vou me levantar, o versículo 18. Ele começa a ensaiar o que ele vai fazer: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei. Ele começa a criar todo um discurso retórico, para justificar qualquer coisa, e ensaia isso. Vou dizer para ele no versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha aí, que homem diferente, um homem que está sendo reconstruído dentro de valores éticos, dentro de valores de justiça agora. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E no versículo 20 ele começa a pôr em prática o que ele ensaiou nos 2 versículos anteriores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. Que coisa linda, né? Do pai que nunca cansou de esperar. Oh, Jesus maravilhoso. Do pai que nunca cansou de esperar. E é o pai que vê ele, e o pai é que vai. Se fosse eu, talvez, se eu tiver a felicidade de ver meu filho um dia entrando por uma igreja, talvez a gente vai dizer: mas por que você fez isso? Por que você fez aquilo? E vamos pedir conta de qualquer coisa, né? Mas Jesus vai nos dizer que nesse cenário, o ato da recomposição pela fé cobre todas as fraquezas que deu causa à queda. E ele vai, e o pai vai, e o pai se move de íntima compaixão, e o pai corre, e ele então se lança ao pescoço, e o pai o beija. E quando o filho atônito recebe isso, versículo 21, ele começa a pôr em prática o que ele tinha ensaiado nos versículos anteriores. Ele vai: pai, pequei. E ele vai começar a reproduzir o decorado, e ele está cheio de explicação, e o pai não está com nenhuma pergunta, ele está cheio de justificativa, e o pai não quer nenhuma explicação de nada, porque o ato de voltar para o enchimento da presença de Deus é um ato poderoso que fala por si só. Não precisa a exposição do passado e da queda, quando eu entro na presença de Deus para viver novidade de vida. Ele vai cheio de respostas, e o pai não tem nenhuma pergunta, e ele se move de íntima compaixão e se lança. E o filho vai dizer: pai, pequei, e eu fiz isso. E o pai não está nem ouvindo o que ele está dizendo, mas o pai diz aos seus servos, não responde a ele, e diz aos servos que preparem lá toda uma festa como nós conhecemos, trazer o bezerro e o anel e tal, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E então eles começaram a alegrar-se. E aí ele vive a 4ª fase dessa vida que fora desconstruída e reconstruída, era cheia de si, foi esvaziada, porque no meio da trajetória e da viagem encontrou a misericórdia e a graça de Deus.
Graça e misericórdia de Deus nas histórias tristes que são capazes de fazer com que a página da frente seja escrita com caneta de ouro e tinta de sangue. Oh, aleluia! E aí ele vai viver a felicidade. Mas agora a felicidade consciente. Olha como Deus desconstrói quem quer se esvaziar. Olha como a palavra de Deus, no Lucas 21, na profecia de Jesus, nos convida a pensarmos o que é que está dentro de nós. E esse aqui, olha o caminho que precisou para ser esvaziado. E eu quero te dizer, e eu digo a mim, e digo a você, que nem eu e nem você precisa passar por essa longa viagem de dores para ser feliz conscientemente. Porque a felicidade consciente de Deus pode ser vivida pela fé agora. Amém ou não amém? Felicidade inconsciente, inconsciência, infelicidade inconsciente, infelicidade consciente, felicidade consciente. Esse é o destino que nos move, que nos espera. A grande questão é esvaziando-se para ser cheio. Talvez eu tenha dito o que vou dizer agora, em outra oportunidade que estive aqui, não me recordo. Mas se diz, se você rememora, rememoriza, revive, se você não ouviu, ouça pela primeira vez. Alguém perguntou para o pregador o que era a vida, e ele foi lá no cantinho do púlpito, pôs a mão assim e disse: a vida é um pacotinho que a parteira pega por baixo e despacha no caminhar da vida, e esse pacotinho vai voando pela existência, até ser recebido lá da outra ponta pelo coveiro, que depois com as mãos por cima encerra esse processo. Então a vida é uma viagem entre a mão da parteira e a mão do coveiro, e que no caminho esse vaso vai viajando, e dentro desse vaso vai sendo introjetadas todas as questões que o mundo vai colocando dentro, e vai enchendo esse vaso com todas essas coisas de procedência mundana, e chega lá no final, o vaso está cheio das coisas que não veio de Deus. Mas no meio dessa história entra Jesus e inicia o processo do esvaziamento. Quantos querem ser cheios do Espírito de Deus aqui nesta noite? Quanto está dentro de você? Peça a Deus nesta hora que te diga o quanto há dentro de mim que precisa ser mudado. Vamos fazer um exercício aqui de 30 segundos de uma profunda reflexão. Deixa o Espírito de Deus levar você. Veja quanto tempo você tem gastado naquilo que Jesus denuncia no versículo 34 do capítulo 21 de Lucas. Quando Jesus disse que isso tomaria conta dos corações de todas as pessoas em toda a face do mundo, as orgias, a bebedice e os cuidados da vida. Depois ele nos adverte para que não sejamos pegos com esta conduta e vivendo essa realidade, quando ele viesse, quando chegasse o dia dos ajustes finais. O quanto disso está em você, está em mim, que precisa ser eliminado. E isso não será eliminado pela força do teu próprio intelecto ou do teu próprio querer. Isso só acontecerá com a ajuda que vem de fora. Nós não precisamos de autoajuda, mas nós precisamos da ajuda do alto, da ajuda que vem de cima, do sopro do Espírito de Deus, para entrar como um desinfetante bactericida dentro de nós, limpar os nossos corações, limpar a nossa mente, e saneada a nossa existência, ser apta para receber o Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Amém. Você pode se pôr de pé? E hoje nós vamos encerrar sem a bênção apostólica, porque nós vamos só dar um intervalo. A gente vai ali em casa e daqui a pouco a gente
volta. O culto não vai acabar. O culto vai continuar. Amém? Vamos só fazer uma oração sem bênção apostólica, porque o culto não pode parar. Diga assim: o culto não pode parar. Você ora, irmão? Você ora? Pai bendito e eterno, em nome de Jesus Cristo, estamos agradecidos, ó Deus, pelo fluir do Teu Espírito entre nós, pela comunhão dos santos, pela alegria que vem do Espírito Santo a todos nós nesta hora. Receba a gratidão dos nossos corações, ó Deus, por esta parte do culto, e que a Tua graça continue sobre nós na sequência desse culto que não tem fim. Senhor, receba a gratidão dos nossos corações pelas vidas que se renderam aos Seus pés, pelas reconciliações, pela renovação dos propósitos dos Teus filhos nesta reunião. Ó Pai querido, eu sei que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos Seus pensamentos podem ser impedidos. Ó Pai, sopre sobre nós um vento de comunhão. Fica conosco no transcorrer desta reunião, até que cheguemos em nossas casas, ó Deus. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus.